Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver hoje uma partida muito interessante, mais uma do Biel Grandmasters 2018, torneio que reúne também vários dos grandes nomes do xadrez mundial. E aí nesse round número 2, o atual campeão mundial Magnus Carlsen enfrentando ninguém mais, ninguém menos que Maxime Vachier-Lagrave, um dos jogadores top do mundo, né, francês, aí, jogador muito forte, trabalhou com Magnus Carlsen durante muito tempo também, na preparação para o Campeonato Mundial. Talvez eles até estejam trabalhando juntos para o Campeonato Mundial em novembro, então uma defesa, um jogo sempre muito interessante de ver, um confronto muito interessante. O MVL, né, o Vachier-Lagrave, deu início à partida com E4, e aí o Carlsen tenta inovar, né, tenta surpreender, acredito eu, ele tenta surpreender o Vachier-Lagrave, que talvez o conheça muito bem, né? E aí ele vem com a defesa Pirc, né? Ou defesa do rato, enfim, tem muita gente, a gente gosta de chamar ela de vários nomes. Acredito que o nome oficial dela seja defesa Pirc, então depois de D4, cavalo F6, cavalo C3, G6, a defesa Pirc, ela é uma das defesas hipermodernas, né? Vem com a premissa de fazer o fianqueto do bispo, né? Com o bispo G7, dominar o centro aos poucos. É uma abertura que a gente não vê muito no alto nível, porque a premissa dela, né, ela não tem uma boa reputação por geralmente as negras perderem quando a empregam, né? Mas enfim, vamos ver como é que o Magnus Carlsen reage, né? Como é que ele vem para a partida com essa defesa. Temos bispo F4, C6, cavalo F3, bispo G7, dama D2, padrão nessas defesas onde o bispo está aqui, né, em G7, o fianqueto. O outro lado vai sempre tentar trocar, né, jogando com o bispo H6 e enfraquecer as casas escuras, nesse caso, ao redor do rei inimigo. Então temos o roque, H3, dama A5, e aí os jogadores, depois de E5, algumas trocas, cavalo D5, os jogadores chegam em um final, né? Um final de jogo que eu digo é porque as damas foram trocadas logo cedo, né? Dama D2, bispo D2, peão D5. E aí o final de jogo, assim, entre aspas, né? Ele chega muito cedo porque as brancas foram embora, então o jogo tem mais uma cara de final de jogo, né? E aí as brancas fazem o roque grande, temos cavalo C6, colocando certa pressão ali no peãozinho. Bispo C3 defende. E aqui o primeiro lance que me chama a atenção nesse jogo é o lance E6, porque não é o mais intuitivo, né? Que é de fato você fechar esse bispo aqui, jogando o bispo C8. É engraçado porque, claro, ele podia, ao mesmo tempo, né, que esse bispo sai, as brancas também estão atacando esse peão aqui em D5, então claro, E6 faz até sentido porque está defendendo, mas talvez até bispo E6 pudesse seguir. Acredito eu que nessa posição assim a gente não quer tanto fechar o bispo. Entretanto, o Carlsen vai lá e fecha. Por quê? Porque tem uma razão por trás, certo? A razão é meio que fazer uma estrutura de peões da defesa francesa. Não sei se você lembra, né, mas a defesa francesa tem essa estrutura de peões aqui, essa cadeia de peões com a base em F7, né? E esse peãozinho geralmente isolado aqui na casa E5, quando as negras se jogam lance C5 e trocam o outro peão central que estava na casa D4. Então, bem interessante, né? E as brancas, por não terem esse avanço aqui, F4, né, não teriam o apoio do peão F para a defesa desse cara, geralmente é difícil organizar um ataque na ala do rei. Então as negras vêm com uma premissa muito interessante. E é interessante o desenrolar do jogo depois de H4, H6, bispo D3, bispo D7, torre de H1. Perceba que o Vachier-Lagrave vai desenvolvendo suas peças normalmente e o Carlsen também vai trazendo, porém o Carlsen quer jogar na ala da dama, né? Ele quer, depois de torre de AB8, as negras começam a trabalhar o seu jogo na ala da dama e começar a preparar, né, o avanço B5 e talvez até B4 mais para frente, né? Esse tipo de avanço é muito forte, né? Depois de torre de D2, B5, esse tipo de avanço é muito forte, principalmente nesse tipo de estrutura de peões da francesa. Temos cavalo D4, B4 avançando, algumas trocas,
o bispo vem para casa D4, e que você começa a pensar, poxa, os dois bispos das brancas, né, ali centralizados, parecem estar dominando tudo, mas a ideia das negras é de fato trocar esses bispos, né, com o primeiro jogando o bispo B5, esse bispo aqui está cravado entre aspas, né, para as negras não capturarem a torre, então uma hora esse bispo vai ser trocado, certo? E claro, depois de, por exemplo, rei D2 H5, né, você percebe que as negras têm essa excelente coluna C para começar a trabalhar o seu jogo. Então, bem interessante aí o jogo para as negras. F4, temos bispo F8. A ideia também, como eu disse, trocar os bispos e até jogar bispo C5 alguma hora para trocar o outro bispo também, tá? E aqui o Vachier-Lagrave tem uma decisão interessante. Ele decide abrir o jogo, né, abrir a ala do rei de imediato, jogando o lance G4, sacrifício temporário de peão, né, já se recupera, peão toma em G4, e aqui ele jogou torre G1 para recuperar o peão de imediato. Vamos dar uma olhada no que aconteceria, né, uma pequena linha se ele jogasse H5. Por incrível que pareça, H5 é mais interessante nesse caso, tá? Porque você traz um peão para H e só então jogar torre H1 atacando o peão em H5. Depois de bispo C5, as negras querem trocar esses bispos, né? Vamos supor várias trocas. Torre toma o peão em H5 recuperando o peão, bispo toma o bispo em D3, torre BC8 pressionando o peãozinho ali em C2. Perceba que justamente nessa pressão, né, quão eficaz é esse peão aqui também, né, para ele não avançar. Então, torre de BC8, torre G2 atacando outro peão. As negras podem meio que jogar torre C4, depois que torre toma, o rei pode ir para ali, né? Torre G2 defendendo o outro peão. O rei tem que vir para casa E7. Você não quer levar o lance torre H8, perdendo a torre lá do outro lado, né? Então joga-se torre E7. E aí depois de F5, peão toma em F5, torre toma em F5. O jogo vai continuando, tá? De forma mais equilibrada. As brancas têm mais opções do que na outra linha que seguiu na partida, né? Com torre G1. Vamos ver como seguiu. A partida seguiu com bispo C5, vindo para troca de bispos, certo? Até aí. Torre toma o peão em G4, preferindo recuperar de imediato. O rei vem para F8, tentando sair de uma possível cravada. As brancas vão tentar fazer essa ruptura com H5 e se livrar desse peãozinho de H e abrir a ala do rei o mais rápido que elas puderem. Então, rei F8 atrasa um pouco. Torre H2, né? Seguiu torre H2, bispo toma em D3, rei toma em D3. Torre C4. Esse é um lance interessante, ele é bastante típico nessa estrutura da defesa francesa, né? A torre às vezes consegue entrar aqui pela coluna C na quarta fileira e colocar nisso bastante pressão, principalmente nesse peãozinho F que está defendendo esse peãozinho aqui em E5. E claro, também tem aí a preparação, quem sabe, para um torre C8 mais para frente. Vamos ver como seguiu. A partida seguiu com H5, trocas de peão, o rei vem para E7. É muito interessante também da defesa francesa essa estrutura de peões, né? Por isso que a francesa às vezes pode ser realmente muito boa, ser bem jogada, porque ela tem essa estrutura aqui de peões muito sólida, né? E pode servir de abrigo para o rei muitas vezes. Então é uma estrutura bastante sólida. Seguiu aqui nessa posição torre de GH4. Tem um lance interessante que é muito difícil de achar, talvez, principalmente nessa hora que a gente já está perto para mais de 30 lances, né? O tempo vai ficando mais escasso. Torre H6 é um lance interessante. Depois de torre E4, torre F6, outro lance muito difícil de ver, né? A ideia é pressionar o peão em F7 e fazer com que as negras fiquem um pouco mais passivas, defendendo esse peão, tá? Depois de B3, se a torre vier para 1, F5, vindo para algumas trocas, as brancas conseguem igualar o jogo com esse lance de torre H6, porém é um lance muito complicado. O Vachier-Lagrave não viu e decidiu ir para linhas um pouco mais tranquilas com torre de GH4, né? Coordenando as torres, defendendo, né? Evitando essa cravada, quem sabe aí preparando um possível F5 alguma hora. E aqui o Carlsen começa a ver oportunidades para começar a dominar o jogo de vez. Um lance muito interessante que ele joga torre G8, tomando conta
da outra coluna aberta que existe. E aí agora ele começa a colocar pressão no rei das brancas. Bem, seguiu F5, tentando abrir um pouco mais, né, quebrar essa estrutura de peões que é muito sólida. Torre G3 cheque, o rei tem que voltar. E aqui as brancas, claro, começam a levar pressão, né? Tem que ter bastante cuidado. Tá caindo o peãozinho aqui em C2, né? F6 seguiu, o rei vem para D7, a torre toma em B4, até que parece que está tudo tranquilo ainda, né? Mas é interessante que o Carlsen pouco a pouco começa a construir uma posição que vai ficando cada vez mais difícil das brancas se defenderem. Ele joga A5, muito legal esse lance, é simplesmente tirando a torre dali, a torre vai para B8. Você não pode, por exemplo, trazer essa torre para B7 imaginando ganhar o peão aqui em F7, tá? Porque, ok, as negras têm que sair do cheque. Vamos supor a torre toma em B7. Cairia o peãozinho em B2. E aqui agora que é muito instrutiva essa linha, tá? Vou até voltar de novo à posição. O Magnus jogou A5, tá? E aí estou dizendo, ó, seguiu torre B8. E o Vachier-Lagrave não foi assim para a linha onde ele contra-ataca os peões, tipo, tá caindo meus peões aqui, então eu vou começar a tomar os teus também, até porque eu tenho um peão avançado aqui na casa F6, eu também posso tentar promover ele aqui. Entretanto, o Vachier-Lagrave não fez isso, tá? Não fez isso, não jogou torre B7. Por quê? Porque depois de rei C6, claro, tem que sair do cheque. Vamos supor que a torre tome em F7, dizendo, é só eu sair e começar a avançar meu peão. Será que dá tempo? Torre toma em B2, é um lance muito interessante, porque esse rei aqui vai ter que tá tendo uma ameaça dupla de mate, né? Tanto com torre G1 quanto com torre B1. Então ele tem que fazer alguma coisa a respeito para sair disso. Rei C1 defende o mate um pouquinho, beleza. Torre de GC2 é a linha que continuaria, tá? E aí depois de rei D1, torre F2, perceba que não está repetindo lances. A torre saiu de G2 para F2, crucial isso aqui. Depois de rei C1, de novo, evitando mate. Torre toma o peão em A2, de novo, mais ameaças de mate, as brancas não podem fazer nada, segue rei B1. Torre de E2, de novo ameaçando mate, a torre ali tem que voltar. D4, e aqui que está o ponto onde as negras vencem, é o avanço desse peão aqui. Depois de torre E7, dizendo, vou avançar meu peão também. Torre B2, rei A1, torre A2 cheque. Enfim, depois do rei dançar um pouquinho, rei D3, esse avanço desse peão aqui, né? Seguido de D2, depois possíveis promoções aí com trocas de torre, né? Essa torre aqui sozinha, o rei qualquer coisinha que ele vier para cá, né? Torre aqui, pega a torre lá do outro lado, e as negras estão vencendo esse final de jogo, bem tranquilo, né? Para você ver como esses finais de par de torres, né? Par de torres para os dois lados, eles são muito complicados. Ok, A5 seguiu torre B8, nada de torre B7 para ganhar o peão. Torre B8. Torre de C, F2, de novo ameaça de mate. O rei vem para E1. E aqui muito interessante o lance do Carlsen, rei C6. As brancas, elas estão querendo jogar o lance torre H8, depois trazer a torre para cá e criar uma certa teia de mate, né? Já que esses dois peões estão tomando conta dessas duas casas. Então, rei C6, pernas para que quero, vamos trazer o nosso rei para cá. Se começar a dar cheque, né? A gente se esconde aqui na casa D4. Beleza, justo aqui, ok. Seguiu torre C8, rei veio para B5, torre H7, atacando o peãozinho lá em cima. E aqui D4, lá vem o peão, desembestando para promoção, tem que ter muito cuidado com ele. As brancas jogam torre G8, tentando trocar uma das torres para dificultar um pouco mais a vida das negras. O Carlsen sabiamente escolhe não trocar. Depois de rei G1, torre F4, bem interessante. Você vai ver a ideia desse lance já, né? Depois de torre toma o peãozinho em F7, a torre pode tomar o outro peãozinho em E5. Ok, torre C7. E aqui que tá. O que jogar nesse caso? O Carlsen decidiu ser mais direto, decidiu tomar o peão em F6. Ok, nada demais. Mas muito legal é que D3, né, aparentemente vence muito mais rápido, tá? Depois de torre D7, você pode vir para cá com torre D5, evitando a captura do peão em D3.
E aí depois das trocas, né, simplesmente se torre G2 agora evitando esse avanço, torre toma o peãozinho F6, e esse final tá bem tranquilo, né, de se vencer. As negras vencem tranquilamente. Ok, o Carlsen decidiu seguir do modo mais simples entre aspas, né, mas requer um pouco mais de tempo para vencer. Seguiu torre B8 cheque, o rei vem para A6, o rei consegue escapar um pouquinho desses cheques, tá? Seguiu torre F7, nada de levar cheques aqui, né? É importante essa torre defender a segunda fileira. Torre G6, ameaçando o peãozinho ali. Torre E1 cheque, rei G2, e aí outro ponto, diz, pode tomar meu peão, cara, D3. Esse peão é muito forte avançando, tá? É basicamente o trunfo da posição das negras. E claro, as brancas até meio que conseguem capturar ele, mas as brancas, perdão, até conseguem capturar ele, mas elas perdem algo em troca, né? Depois de rei D6, torre D6, perdão, torre E2, rei H3, né? Saindo do cheque, D2, não dá para promover necessariamente né? E ficar com a dama. Temos torre G8, rei B7, a torre vem para a casa D8, o peão vai ser capturado de todo jeito, então D1 dama. Ruim seria, né, trazer a torre defendendo, seria bastante ruim, muito passivo. D1 dama, entregando e vindo para as trocas ali, mas depois, né, disso, com torre F6, chegando no final muito complicado. Entretanto, vai ficar com 2 peões a mais as negras, e se alguém tem chance de vitória, nesse caso é as negras, né? Então vamos lá, final muito complicado, mas a gente vai tentar explorar e tentar discutir alguma coisa ainda assim, beleza? Seguiu torre D6, atacando o peão, e aqui que está muito interessante, torre toma em A2, é a primeira concessão. As brancas jogaram rei G3, tentando trazer o rei para um pouco mais perto da briga, né? Finais de torre, geralmente, se o rei está muito longe, principalmente desse peão que está ameaçando avançar, é muito ruim. A gente vai ver isso no nosso curso de finais, módulo de torres, tá? Mas mesmo assim, depois de torre toma em A2, você pensa, mas e se eu tomar aqui, né? Se você toma, por exemplo, as negras vão gostar e simplesmente jogam torre B2, esse peão vai avançar, tá? E esse final tá ganho, principalmente com o apoio desse rei aqui, principalmente porque esse rei também está muito longe. Então, rei G3 seguiu, torre B2, é um lance calmo do Carlsen, né? Ele vem justamente para dizer, ó, vou começar a avançar meu peão. Torre E5 ataca, torre B3 cheque, rei G2, A4 defende o peão, né? Avança ele. Torre A5, A3, a outra torre vem para atacar o peão. Torre de F3 defende. Torre A7 cheque, o rei consegue dar uma escapada, tá? O rei vai escapando pouco a pouco. Torre E5 é interessante, muito interessante esse momento, né? Atacando o peão ali. Seguiu torre de FC3, lance muito legal do Carlsen, permitindo que as brancas tomem aqui de fato o que acontece. Seguiu o rei D7, rei F2, torre B2 cheque, e aqui torre E2. Esse é o momento decisivo, as negras estão totalmente ganhas, porém daqui que se ganha o jogo é muito complicado. O que você faria nessa posição? Momento decisivo, o que jogar de negras? É uma ideia simples, depois que você vê, tá? Você pensa, poxa, muito astuciosa, né? Mas leva um conceito de final de torres que talvez seja módulo 1 do curso do Júlio da Pertosa, tá? É muito simples quando você está aprendendo aquele ataque raio-x, né? Aquela coisa, eu nem sei como é esse nome. Mas enfim. O lance é torre H3. Fantástico, né? Muito legal. Às vezes você não está acostumado, pelo momento é difícil de ver. Agora, se as brancas tomam, né, a torre, simplesmente o peão toma de volta. E se as brancas jogam torre B6, um lance que vence torre H1, né? Fantástico, muito legal esse lance. Claro, se avançar, troca aqui, fica com a torre a mais, dá o mate de torre. E se as brancas capturam o peão, né, segue aqui e está ganhando a torre lá do outro lado. Então, nesse caso, seguiu o rei G2. A torre toma a torre em E2, né, troca de torres. E aqui agora, claro, o Carlsen tinha tudo isso calculado, é preciso ter muita certeza disso, né? Porque esse
esse tipo de final de jogo só funciona por causa de... É questão de tempo, sabe? Questão de alguns lances. Se a ordem fosse trocada, era empate, tá? Mas nesse caso aqui, devido a um tempo que eu vou te mostrar, né, a sacada, é vitória para as negras. Depois de A2, claro, defendendo o peão ficar uma casa de promoção, rei G3, rei C7, rei ataca, e aqui que está o tempo crucial. Rei B7 atacando a torre. Se a torre simplesmente voltasse para a casa H2, esse rei conseguiria chegar aqui, certo? Rei B7, torre A4, perdão, e aqui que está o lance, torre H2 agora defendendo a torre, porém depois de rei E3 o rei não consegue chegar a tempo no peão. Rei B6, trazendo o rei para a briga, e rei D3, rei B5 ataca a torre, e aí outro tempo, né, a torre tem que voltar, e aqui agora rei B4, a vitória está decretada de vez, o Vachela grave, o francês abandona. Por quê? Vamos lá, final de torres aqui, básico, muito legal, muito instrutivo. Por quê? Acho que o mais óbvio é se a torre esperar com torre A7, né, impedindo a promoção, simplesmente torre H3 com cheque, o rei vai ter que sair para alguma casa, e aí torre A3 mata o jogo de vez, né? O peão vai promover no próximo lance, certo? Se não promover, tem as trocas, né? E vamos supor, tem as trocas e o rei não consegue entrar em nenhuma casa, né? Aqui, peão promove no próximo lance. Nesse caso aqui, quando o Vachela grave abandonou, se jogar torre B8 fica dando cheque, simplesmente rei A3, torre A8 cheque, rei B2, torre B8 cheque, o rei vem para C1, tá? Muito importante jogar rei C1 nesse caso. Se torre A8, né, estava ameaçando a promoção, então evitando a promoção por enquanto, rei B1, de novo trazendo essa promoção, e se a torre dá cheque, a torre vem, faz o escudo e o peão vai promover no próximo lance. Então, é uma partida belíssima por parte do Carlsen, né, tirando leite de pedra mais uma vez. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acredito que foi uma partida muito instrutiva e que com certeza vai agregar muito valor ao seu fim de semana. Forte abraço, deixa para mim nos comentários o que você achou dessa partida, quais foram suas impressões, quais foram seus aprendizados, tá? Eu sempre aprendo muito com vocês nos comentários também, então para mim é um prazer imenso ler os comentários de vocês. Forte abraço e semana que vem a gente continua trazendo mais jogos do Carlsen, tá? Principalmente nesse torneio, porque o cara tá com o gás todo, então terça que vem a gente traz mais uma partida do Carlsen. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fiquem com Deus.